Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos sobre um dos períodos mais marcantes da história, a Idade Média. A Idade Média foi um período histórico que durou cerca de 1000 anos, começando no século V e terminando no século XV. Durante esse período, a Europa passou por importantes transformações políticas, sociais, econômicas e culturais que tiveram um grande impacto no mundo que conhecemos hoje. Uma das características mais marcantes da Idade Média foi o sistema feudal, onde a sociedade era organizada em torno da relação de suzerania e vassalagem entre senhores feudais e seus servos. O poder político estava descentralizado, e o rei tinha pouca autoridade sobre os senhores feudais. A Igreja Católica teve um papel importante na Idade Média, com os papas exercendo influência não só na religião, mas também na política e na cultura da época. A arquitetura medieval é um exemplo disso, com as catedrais góticas sendo um marco dessa época. Outro aspecto importante da Idade Média foram as cruzadas, conflitos militares entre cristãos e muçulmanos que ocorreram durante esse período. As cruzadas foram motivadas pelo desejo dos cristãos de retomar Jerusalém, considerada a Terra Santa, das mãos dos muçulmanos. A ciência também teve avanços importantes durante a Idade Média, com estudiosos como Roger Bacon e Santo Alberto Magno realizando importantes descobertas nas áreas da medicina, da filosofia e da astronomia. No entanto, a Idade Média também foi marcada por períodos de crise, como a Peste Negra, que dizimou grande parte da população europeia no século XIV, e a Guerra dos 100 Anos, um conflito entre a França e a Inglaterra que durou mais de um século. Essas crises enfraqueceram o sistema feudal e abriram caminho para a ascensão da burguesia e a formação das monarquias nacionais, que marcam o início da Idade Moderna. Você pode destacar os tópicos mais importantes desse período? Entre os principais tópicos abordados nesse período, destacam-se: 1. Feudalismo, sistema político e social que se desenvolveu na Europa medieval, baseado na relação de suzerania e vassalagem entre senhores e servos. 2. Igreja Católica, instituição religiosa que exerceu grande influência sobre a vida das pessoas na Idade Média, com destaque para o papel dos papas e dos monges. 3. Cruzadas, conflitos militares entre cristãos e muçulmanos que ocorreram na Idade Média, com o objetivo de retomar a Terra Santa Jerusalém das mãos dos muçulmanos. 4. Arte medieval, produção artística que se destacou pela religiosidade e pela utilização de elementos simbólicos, como a arte românica e a arte gótica. 5. Ciência medieval, período de transição entre a Antiguidade e a Idade Moderna, com importantes avanços nas áreas da medicina, da filosofia e da astronomia. 6. Declínio da Idade Média, período de crise que marcou o fim da Idade Média, com a Peste Negra, a Guerra dos 100 Anos e a crise do feudalismo. E como se sucedeu o declínio da Idade Média? O declínio da Idade Média foi um período de crise que marcou o fim desse período histórico. Dentre os principais motivos que levaram ao declínio da Idade Média, destacam-se: 1. A Peste Negra, uma epidemia de peste bubônica que se alastrou pela Europa no século XIV, causando milhões de mortes e desorganizando a economia e a sociedade da época. 2. A Guerra dos 100 Anos, conflito entre a França e a Inglaterra, que durou de 1337 a 1453, desgastando as economias e as forças militares dos dois países. 3. A crise do feudalismo, o sistema feudal que sustentou a Europa medieval entrou em crise com o enfraquecimento do poder dos senhores feudais, o aumento da mobilidade social e a ascensão da burguesia. 4. As rivalidades políticas. As rivalidades entre as monarquias e os papas da época geraram conflitos internos e externos, enfraquecendo a autoridade das instituições políticas e religiosas. 5. O surgimento das cidades. O surgimento das cidades e a ascensão da burguesia geraram novas formas de organização social e econômica, enfraquecendo o poder dos senhores feudais e dos reis. Em resumo, o declínio da Idade Média foi um período de crise causado por diversos fatores, incluindo epidemias, conflitos militares, crises políticas e sociais, e mudanças econômicas e culturais. Esses eventos marcaram o fim da Idade Média e prepararam o terreno para a ascensão da Europa moderna. Espero que nossa aula tenha te ajudado a entender melhor os fatos marcantes da Idade Média e seu declínio.
Deixem suas dúvidas e sugestões nos comentários, sua participação é importantíssima. Até a próxima, pessoal!